Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje, sobre uma música da minha vida, eu tenho a graça muito especial de receber aqui na minha casa o Padre Marialdo. Padre Marialdo, conhecido de muita gente aí, principalmente o pessoal da Renovação Carismática. Padre Orionita, Padre, obrigada por estar na minha casa. Eu que agradeço, né? Vim fazer uma visita, tomar um café, saber um pouco como é que você está. Acompanho sempre ali pelo blog, né? Um pouco da tua história, um pouco das tuas lutas, que na verdade nos ajuda também nas nossas reflexões a levar um pouco de ânimo para o nosso povo que anda meio desanimado. E a vida, ela tem as suas tempestades, mas Deus nos dá a graça de colocar uma capa e nos proteger debaixo da graça dele e vencer todas as tempestades. Padre não está mais conosco aqui no estado, agora está em Porto Alegre, vencendo desafios. A capital gaúcha, tchê. Ele era vigário na paróquia onde nós morávamos. Eu sei que a gente conheceu o Padre Marialdo, teve a graça de conhecê-lo. Fez parte da nossa vida por tão pouco tempo, né? Mas foi uma graça. Foi Deus que colocou, porque na primeira missa que a gente participou da comunidade, sim, ele que celebrava. São as bênçãos de Deus. Sim, Deus faz encontrar o seu povo, né? Amém. Vai colocando um no caminho do outro. E aí o padre topou, ele é muito musical também. Padre, o que o senhor faz na música? Eu gosto de tocar um cavaquinho, né? Na verdade, para mim a música, ela ajuda a quebrar o gelo. Se vou falar com os mais idosos, né? Leva o cavaquinho, toca uma música das antigas, uma marchinha, e todo mundo já se abre. Se vou falar com os jovens, levo também o cavaquinho e tocamos uma música e as pessoas se abrem. Então, o instrumento, a música se tornou um instrumento para chegar também aos corações das pessoas, né? A gente não podia deixar de usar a música nesse canal também para chegar até você e levar testemunho. O padre escolheu uma música que tem a ver com um testemunho de vida dele, testemunho de fé. Qual música que é, padre? É a música do Casimiro, né? Juninho Casimiro, que se fala Os Meus Passos São Teus. É uma canção, eu penso que para ele foi muito importante, porque eu conheço a história da música e como que Deus colocou no coração dele. E à medida que ele foi revelando o testemunho dessa música, ela foi se encaixando também na minha história. E uma vez que se encaixou na minha história, eu que faço tantos atendimentos, né, percebi que ela se encaixa também na história de muita gente, que tem que aprender na vida que nós temos que superar. Que de lá das dificuldades, existe um Deus que não nos abandona. Que mesmo ali, quando nós estivermos caídos, existe um Deus que nos convida a estar de pé. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Como é que esse trecho da música fala da tua história? Em que sentido, padre? Minha família sempre foi muito católica e acompanhei muito a história dos meus pais. Sempre nos levou e nos cativou a participar dessa vida da igreja. Mas a vida da igreja, ela começa a ganhar um sentido diferente a partir do momento que esse mistério de Deus ele começa a entrar no nosso coração. E aí você começa a compreender que, adilá de tudo aquilo que a vida te oferece fora de você, a verdadeira vida ela está dentro de você. E submeter a Deus não significa que você perdeu o que você tem. Significou para mim qualificar aquilo que é os dons que Deus me deu. Eu uso, por exemplo, o cavaquinho. Deus não me tirou. Hoje eu sou padre, por exemplo. E em muitos lugares que eu chego as pessoas se assustam com um cavaquinho, né? Então Deus não me tirou a graça de poder tocar e me divertir com o cavaquinho. Mas Ele qualificou esse dom que Ele me deu. E com o cavaquinho hoje eu consigo também, lá do meu sacerdócio, ter um instrumento que possa me alegrar e alegrar as pessoas também que estão ao meu lado ali nos encontros. Verdade, tanto testemunho de seminaristas, sacerdotes, surfista, né? Surfista. Como aquele que até tem processo de beatificação. No Rio de Janeiro. Deus santifica esses instrumentos, né? Como o padre falou, ele qualifica, ele não nos tira, né? Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei.
Aldo, antes de ser padre, fracassou? Fracassei bastante, né? Muitas vezes. São inúmeras histórias. Eu costumo contar essas histórias dando risada. Foram momentos de... Lógico, no momento você vai viver com muita tristeza, mas depois olhando você olha com alegria. Vou te contar uma coisa muito simples que aconteceu, que eu não sou padre por causa disso, mas isso influenciou muito. Nós começamos a tocar à noite num grupo de pagode, né? 100% mistura de cor, num salão. Determinada noite saiu uma briga nesse salão. Alguém tirou uma arma e começou a atirar. Então todo mundo corria para todos os lados, né? E eu corri para a cozinha, estava lotado, não dava para entrar na cozinha. Fui para o banheiro, não dava para entrar no banheiro. Aí me escondi de trás das caixas de som. Mas o fato é que muita gente foi machucada essa noite, né? E depois, para ir para casa também foi um sacrifício para ir para nossas casas. Mas acontece que isso aconteceu no sábado para o domingo. De sexta para sábado, saindo da minha empresa onde eu trabalhava, né? Passei num posto de gasolina, abasteci o carro, tinha um Monza. E no caminho indo para minha casa, eu encontrei um carro quebrado na rodovia Raposo Tavares. Aí Deus falou no meu coração assim: para e ajuda essa pessoa. Eu falei assim: eu não vou parar não, tô cansado. Peguei 7 horas da manhã, agora é quase 10 horas, eu vou para casa. Aí passei. Passando um pouquinho, Deus tocou no meu coração e falou assim: rapaz, volta lá e ajuda aquele rapaz do carro. Aí eu peguei e falei assim: não vou voltar não, tô cansado, vou para casa. Tinha mais ou menos 1 quilômetro que eu tinha passado daquele rapaz. Aí Deus falou no coração de novo: volta lá. Aí eu pensei: nossa, Deus é chato, incomoda. E aí resolvi voltar. Voltei, encontrei o rapaz, não tinha gasolina. Eu tinha ali 2 litros de gasolina, dei para ele. E peguei o carro, ele pegou o carro dele, funcionou, ele foi embora, eu também fui embora. No dia seguinte, que teve essa briga no salão à noite, eu fui levar algumas pessoas em casa. E eu estava mais ou menos uns 500 metros da minha casa. Aí veio um carro e me fechou. Nisso que o cara me fechou, era parente de uns que tinham brigado. E esse rapaz, ele estava transtornado, porque tinha ferido esse parente dele. E ele desceu armado. E aí eu, como me assustei, eu deixei o carro morrer, ele saiu com a arma, gritando: já era, já era, já era. Eu saí do Monza para correr, mas não consegui correr. E é uma coisa engraçada que acontece na nossa vida. Ele foi se aproximando, e eu lembrava da minha mãe que dizia para mim assim: filho, não vai nesse pagode. Não vai nesse pagode. E quando ele chegou mais perto, eu fechei os olhos, porque eu só esperava mesmo o fim. E aí de dentro do carro dele, uma voz disse assim: não atire, não atire. Aí ele parou. Era o rapaz que eu tinha dado gasolina na noite anterior. Uau. Eu não sou padre por causa disso. Uhum. Mas eu consigo ver que os passos que eu dei sem Deus, de alguma forma me fizeram fracassar. E o quanto que eu já chorei, eu fico imaginando também quantas noites minha mãe já chorou. Eu fico imaginando se aquele menino, se não tivesse dado a gasolina para ele, o quanto que a minha mãe tinha chorado. E muitas vezes nós caminhamos por alguns caminhos e nos alegra momentaneamente. Eu não estou dizendo que não é para andar nesses caminhos. Eu estou dizendo que existe uma alegria verdadeira. Essa não nos faz fracassar. Sim. Mas dentro do mosaico da nossa história, todas essas pequenas coisas vão se encaixando. Eu penso que ficou muito mais forte depois que eu participei dos grupos de oração da renovação, dos retiros, e ali surgiu esse querer ser padre. Algum tempo depois já estava no seminário, muita gente não acreditava, era até engraçado, porque os meus amigos até fizeram aposta. Olha. Quanto tempo que ele vai ficar no seminário? Inclusive tem uma história que eu conto, que tinha uma senhora que falava assim pra mim assim, desde o dia que eu falei que ia pro seminário, ela falava assim: Quem diria, hein? 1 ano depois que eu estava no seminário, voltei na casa da minha mãe, ela olhou pra mim e disse: Quem diria? sou ali, não sei, já tinha 5, 6 anos que eu estava no seminário, encontrava com essa senhora, sabe o que ela falava? Quem diria? Na minha ordenação diaconal. Entrou na fila depois pra me dar um abraço. Antes de me dar um abraço, sabe o que ela falou? Aham, quem diria? Como se eu fosse o pior de todos, eu acho. Na minha ordenação sacerdotal, ela veio para beijar a mão, segundo o costume da Santa Igreja. Ela olhou para minha mão, depois olhou para mim. E agora? Adivinha o que ela falou? Quem diria? Mas na verdade, assim, eu falo assim, brincando, né? Mas se ela tivesse perguntado seriamente, eu tinha falado. Porque quando Deus entra na nossa história, Ele muda a nossa história. Ele não entra para nos mostrar um caminho, vai somente até ali. Pelo contrário. Deus, ele nos leva muito além de nós mesmos. Eu escolhi essa música do Juninho por causa disso. Porque a música do Juninho, ela fala de uma experiência de uma Paralimpíadas, né? Alguém que estava correndo, era uma pessoa cega,
E na Paralimpíada, então, tem a pessoa que tem a deficiência física, né? No caso dessa moça era cegueira, e tinha um guia. Então o guia vai acompanhando, olha, acelera um pouco os passos, nós estamos em terceiro, olha, vamos passar para segundo. E o fato é que essa moça ela iria vencer, ela estava na frente. Mas aí, logo no finalzinho, mantendo o ritmo, o guia tropeçou e caiu. Era só ela continuar correndo, mas o fato é que ela não conseguia ver. E então ela parou e, guiada pelo choro do guia, ela volta. É por isso que ele diz, os meus passos são teus, né? Uhum. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir pro minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os teus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Caminhada. Não para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. De alguma forma, o passo daquela moça pertencia ao seu guia. É. E ele trouxe, o Juninho trouxe essa música para uma dimensão espiritual. Ela se torna importante por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que o fracasso é um ponto final e às vezes não é. Na verdade, Deus está nos lapidando, né? Está nos preparando para algo muito maior do que nós. Eu dizia agora na minha paróquia, né? Estamos apenas terminando esse tempo de carnaval e muita gente da minha paróquia, eles saem e vão para as praias, porque o Rio Grande do Sul, como é muito rigoroso o inverno, então eles aproveitam bem esse tempo de calor, então muita gente vai, né? E na quarta-feira de cinza eu fiz um vídeo, uma música, uma marchinha de carnaval, né? E no final, eu falei assim, olha, os filhões de plantões aí, estão em plantão, não esqueçam de voltar, porque quarta-feira tem quarta-feira de cinzas, né? E fiz em ritmo de carnaval. E foi uma coisa assim que o pessoal logo já começou a comentar e já mandaram. Não, padre, não vai esquecer, nós vamos estar na missa, nós vamos estar... Ou seja, não perdi aquela referência que Deus me deu, do cavaquinho em si, da música em si, mas hoje é um instrumento lapidado que nos ajuda a chegar aos corações daqueles que estão mais distantes, de uma forma bem suave, porque a música é um pouco disso. E espiritualmente falando, quem é esse nosso guia, padre? E como a gente pode nos deixar ser guiados? No caso dessa esportista, né, ela não tem outra forma de viver o seu esporte senão é se entregando na mão do guia, por causa da sua cegueira, né? Eu penso que a nossa fé ela também é um pouco assim na fé, né? De lado daquilo que a vida nos apresenta, aquilo que Deus deseja para nós é sempre o melhor. E se nós conseguimos ver com os olhos da fé a beleza daquilo que Deus apresenta, então seguramente nós iremos confiar inteiramente. Ergo as mãos para ti, feche os olhos, porque confio em ti. Leva-me, Senhor. Eu penso que a letra ela resume um ato de fé muito grande. O você crer nos momentos, às vezes, até que a gente não deveria nem crer. Porque às vezes a vida nos questiona e nós somos seres humanos. Mas a fé nos ajuda a encontrar a resposta onde a gente menos pensa e imagina que ela esteja. Se é pra ir sem Deus, melhor não ir em lugar nenhum. Então é isso, pessoal. Padre, muito obrigada. Que testemunho, que história. E eu não tinha, sinceramente, enxergado tanta coisa nessa música. Muito obrigada por trazer. Eu que agradeço, né? Que Deus possa abençoar cada um de nós, abençoe a tua luta, né? Amém. Abençoe as nossas lutas. E você também que está lutando aí, feche os olhos e confie em Deus. Somente assim nós vamos poder experimentar e fazer a experiência da fé. Então que Deus te abençoe a cada um de nós, a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Dá tchauzinho. Tchau.